Este é o Juridicast, o seu podcast sobre negócios jurídicos, e eu sou Leandro Ramos. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar em um tema que move, muitas vezes de uma maneira silenciosa, uma parte fundamental da advocacia empresarial, que é a gestão do contencioso de massa. Enquanto outras áreas ganham os holofotes, o contencioso de massa segue sendo a linha de frente das grandes empresas. É onde estão os riscos, o volume, os prazos e uma rotina intensa que exige precisão, resiliência e principalmente liderança. Mas como formar e manter bons times em um ambiente de tanta pressão? Como engajar profissionais, especialmente os mais jovens, em um cenário onde o mérito é, muitas vezes, a ausência de ruído? E qual o papel da tecnologia nesse processo? Para falar sobre esses desafios, recebo hoje a Daniele Braga, sócia do Albuquerque Melo Advogados e uma gestora bastante experiente nessa área, com uma visão prática, humana e estratégica sobre o que significa liderar nesse contexto. Daniele, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência. Eu como ouvinte, fico muito honrada de ter sido convidada para trocar um pouco de ideia com vocês aqui. Que bom, Daniele. Eu fico muito feliz de tê-la aqui como convidada, sobretudo sabendo que você é uma ouvinte assídua do Juridicast. E pra gente entrar aqui no nosso tema hoje, por que o contencioso de massa ainda nem sempre é valorizado no mundo jurídico? Eu acho, Leandro, que existe uma carga histórica muito forte nesse tema do contencioso, tá? Associada aí ao contencioso. Por muito tempo, os advogados do contencioso, eles foram associados àquele advogado que carregava pilhas de processo pelo fórum, andando de um lado para o outro, buscando uma copiadora, devolvendo o processo, carregando o processo embaixo do braço também, lidando somente com volume e prazo. Esse era o estereótipo do advogado de contencioso. E não necessariamente isso era uma verdade, mas era o que se via, era o que se conseguia enxergar do advogado. E ainda hoje esse estereótipo ele pesa sobre nós do contencioso com uma carga muito forte. Mesmo a gente já tendo alcançado a digitalização dos processos, avançado em novas formas de lidar com o contencioso de massa principalmente, ele é visto como um advogado operário, era naquela época, e hoje ainda é visto como muito operacional. Não se enxerga ou não se valoriza o lado estratégico do contencioso. Mesmo aquele contencioso de massa, ele tem esse lado estratégico que precisa ser valorizado, visto, né, com outros olhos. Então, existe um paradoxo, na minha visão, muito grande. Porque, como você mesmo disse, é ali que o risco está, é ali que o risco explode ou que ele é contido. Então, é onde o jurídico, onde a empresa ela é testada ali na prática, na sua relação com o consumidor. Então, na minha visão, a valorização do mundo jurídico para o contencioso está muito enraizada nessa questão histórica ainda. E a partir dessa visão histórica, Daniele, uma coisa que também muito se fala sobre o contencioso é que no contencioso de massa, liderar significa muito mais aguentar uma pressão do que focar no saber jurídico. Você concorda com essa visão? Eu concordo. Eu acho que assim, contencioso de massa, o conhecimento técnico, assim como em todas as áreas, ele é o ponto de partida. Tá bem. Né? Mas ele não é um diferencial, de forma alguma. Não é. Você precisa saber, não é. E quando você domina sistema, entende estratégia, você está ali, você está no nível básico, né? Então, quando você fala que realmente sustenta uma liderança, é o que ela aguenta, é o que você consegue resistir. E resistir ali não é só naquele dia a dia, o que você lida de pressão, porque a pressão aqui é constante, é todo dia, o prazo é simultâneo, a meta é apertada, as decisões são difíceis de serem tomadas e muitas vezes o reconhecimento é muito escasso. Ele não vem com naturalidade para o contencioso. Liderar pelo que se aguenta, na minha visão, resumindo, é você ter uma maturidade emocional para lidar com esse boom de coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? É saber proteger o time de uma ansiedade do cliente, dos diretores ou dos sócios, dependendo do contexto que esse advogado está inserido, mas ao mesmo tempo é manter uma qualidade na entrega, sem passar para o time o peso, sem nenhum filtro, né? Porque você precisa também dosar essa medida, saber que o time vai ter que trabalhar sob pressão, mas que pode ser que exista uma pressão desnecessária vindo de cima, vindo das laterais, e você precisa dar uma ajustada no que você vai repassar para o seu time. E nesse sentido, Daniele, quais são os principais desafios de liderar um time de contencioso de massa? Leandro, eu costumo dizer que no contencioso de massa, o volume em si não é um problema. Ele é a nossa realidade. O problema está justamente no que o volume faz com as pessoas. É a consequência dele, hein? É a consequência dele que é o nosso grande desafio. Então, porque aqui a gente tem uma constância e uma intensidade que não tem botão de desliga, né? O contencioso não tem pausa. O prazo não espera, o sistema não perdoa, o cliente não alivia. A gente lidera garantindo que o time funcione com regularidade, sem oscilação demais emocional para cima ou para baixo, para
que possam atuar ali dentro de um padrão que entregue uma qualidade técnica. Então, assim, acho que o desafio principal é esse, mas ele também gira em torno da comunicação, né, que é uma questão muito importante. Você precisa saber ser ponte e ser filtro ao mesmo tempo. Você vai ser uma ponte entre os advogados do seu time, entre as lideranças que também estão acima de você, mas você também tem que saber filtrar. Então, a comunicação também eu entendo como um desafio enorme dentro do contencioso. E em termos práticos, Daniele, como cuidar da saúde emocional do time, nesse contexto que não é simples, que você está relatando aqui, né? Não é nada simples. A gente precisa estar sempre atento, né, Leandro? Acho que o papel da liderança aí é estar atento para perceber quando a pressão ela começa a subir acima do necessário e do que é o natural dentro de um contencioso. Quando passa esse limite, então é a hora que a gente precisa ali dar alguma intervenção. E para isso você não precisa estar necessariamente no presencial com o seu time, você precisa estar perto, você precisa criar conexão com o seu time, uma conexão genuína, na minha visão. Isso funciona bem, assim, porque os players do mercado do contencioso, eles estão com pressa, eles têm ansiedade, eles têm suas próprias metas, e o papel da liderança, como eu disse, é filtrar nesse contexto, é deixar passar a atenção, é deixar chegar a atenção, mas ela não tão crua assim. Mas, ao mesmo tempo, o time precisa entender que existe essa pressão, ele precisa entender que é a partir daí que a maturidade desse time vai começar a evoluir, para que eles também, algum dia, possam se tornar líderes do contencioso. Então, o líder ali dentro desse nosso contexto do contencioso, ele tem uma função de traduzir, reorganizar, realinhar expectativas, ele faz um mix de funções que muitas vezes estão muito longe do que o direito ensinou na base, né, lá na faculdade. E falando de gerações agora, Daniele, como reter e engajar a geração Z, né, que é o pessoal que nasceu entre 97 e 2010, nesse ambiente de alta pressão e eventualmente até de menos glamour? Sim, é um desafio. Geração Z é um desafio, acho que para todos os mercados, né? Com certeza. Ela veio para mudar os padrões pré-estabelecidos das gerações anteriores, mas eu também acho, Leandro, por outro lado, que existe um alarde muito grande em cima da geração e um peso muito grande que a gente acaba colocando sobre eles, que não necessariamente tem tanta verdade assim, né? Porque você acaba padronizando milhares de profissionais por uma régua única. E isso nunca foi verdade, nem na nossa geração, nem nessa geração que está com certeza, que está agora aí no mercado entregando e já virando líder, né? Nós já temos geração Z em posição de liderança. Liderando. Mas respondendo sua pergunta, assim, à primeira vista, o contencioso parece muito o oposto do que essa geração busca. Foi por isso que eu fiz essa pergunta. Porque a gente tem pressão, tem prazo, então é uma pergunta difícil de responder, mas o que eu poderia te dizer, assim, que não existe uma fórmula mágica, não tem uma padronização pra gente conseguir engajar eles. O que eu entendo como um caminho, e isso, na minha visão, é muito independente da geração, mas é um caminho que eu sempre adotei, é trabalhar com transparência desde o começo. Acho que a gente explicar contexto, a gente falar a regra do jogo, mostrar os impactos reais do trabalho, é o fundamental, sabe? É o começo de qualquer relação ali. O profissional ele precisa saber que ao dar baixa no processo, ele está protegendo uma marca, por exemplo, ele está evitando uma crise, ele está preservando uma relação dessa marca com o seu consumidor. Ou também ele está ali melhorando a relação do próprio escritório com o seu cliente, ele está colocando o faturamento para dentro do escritório, e tudo isso gera um impacto, né? E eu acho que quando o profissional ele consegue entender todos esses fatores, dentro desses pequenos fatores, talvez que esteja um propósito que eles tanto buscam, as motivações que eles tanto almejam. Um outro ponto que eu acho que quando a gente fala de geração, das novas gerações, a gente tem que ter muita atenção, é o dar voz para essas gerações, engajar eles dentro do negócio, abrir espaço para que eles contribuam, porque a gente tende muito enquanto profissionais sêniores, achar que as novas gerações não têm muito a contribuir, e acho que eles têm muito sempre a contribuir, né, em melhorias de processo, em ideias, em novos formatos de fazer negócios, inclusive. E um ponto que eu enxergo assim como muito importante para essa geração é o reconhecimento. Eles almejam muito o reconhecimento, e não necessariamente financeiro. Tá bem. Às vezes não tá ligado ao financeiro. Eu acho que é uma geração que ela foi criada no tempo da resposta instantânea. Então você não pode esperar 6 meses para dar um feedback. Para eles esse time não funciona. Como funcionava para nossa geração, talvez, sim, entendeu? Mas para eles não. Então as pequenas conquistas, elas precisam ser comemoradas, as entregas consistentes, elas precisam ser mostradas, a evolução do trabalho precisa aparecer, você precisa dar voz e espaço para eles, eu acho, para fazer funcionar. E agora falando um pouco de formação, Daniele, você acha que a formação jurídica tradicional, ela prepara
prepara os advogados para liderar no contexto de contencioso de volume? Definitivamente não. Por quê? Eu enxergo que a formação jurídica, a gente ainda está muito focado só na técnica do direito, e o direito hoje em dia ele é uma composição de diversas outras matérias, digamos assim, ou diversas outras habilidades. Os profissionais saem da faculdade de direito sem nenhuma visão sobre prática de gestão, sobre liderança de pessoas, sobre olhar de negócio para negócios, né? Sobre marketing também. São pouquíssimas as faculdades que já estão com esse olhar, né? Falando aí do que você entende e do que a gente sabe que é muito fundamental hoje em dia. Eles sabem muito, eles saem da faculdade sabendo muito sobre teoria do processo e fundamentos do direito. Mas quando chega aqui na prática, quando vem a pressão, quando vem a velocidade, quando vem o saber liderar pequenos times que sejam, a gente vê que eles patinam, que eles não têm essas habilidades, sabe? Por não foram apresentados, muitos por não terem sequer o interesse de estudar isso, achar que isso está muito longe da profissão do advogado. E a gente sabe hoje em dia que isso não é uma verdade. O advogado ele precisa ser muito multidisciplinar, né? Então, o contencioso ele gira muito sobre operação e gente. Então, ele exige algumas habilidades que não são ensinadas na graduação. A gente precisa saber sobre gestão de tempo, sobre leitura de ambiente, priorização, comunicação com o cliente, formação de equipe, feedback, inteligência emocional e tantas outras coisas que estão ainda muito distantes das cadeiras das faculdades de direito. Um outro lado que a gente pode aqui ressaltar que pouquíssimas faculdades estão olhando é quanto desses advogados sabem mexer em Excel. Alguns chegam aqui pra gente que não estão sequer sabendo mexer em Word, Leandro. Uau, o Word é matéria-prima do advogado, padrão, né? Matéria-prima do advogado. Às vezes o rapaz sabe mexer em Canva, mas não sabe mexer em Word. Então, ele não sabe conversar sobre dados. É uma mudança, né? É uma mudança. Quando essa informação chegou até mim, eu fiquei olhando e pensando, meu Deus, eu lá na minha juventude fui para aquela escolinha para aprender a mexer em Word, Excel. E essas escolas hoje em dia nem existem mais. Será que estamos vendo uma necessidade de uma volta desse tipo de negócio? Porque eles não estão conectados com essas necessidades, né? Você vê que é muito doido você pensar assim, não? Então eles não sabem analisar dados. Se eles não sabem mexer em Excel, eles não sabem analisar dados. Com certeza. E não vai ser o ChatGPT que vai resolver esse problema sozinho, né? A gente precisa preparar esses profissionais para o mercado que já está acontecendo há muito tempo. Isso não é necessidade de agora do mercado. Dado, advogado que não sabe trabalhar com dado, que não olha para dado, ele está muito atrás, ele está saindo muito atrás nessa corrida, nessa maratona, né? Que é o mercado profissional, o mercado jurídico. Então falta muito essa visão para as faculdades. E Daniele, algo que é bem comum já, né, no contencioso de volume é o uso da tecnologia. E aí a pergunta que eu tenho é possível usar tecnologia no contencioso sem desumanizar o trabalho dos advogados? É possível não, é fundamental. Tá. Se essa conversa está começando pelo lado oposto, é melhor a gente levantar essa mesa. Porque a tecnologia no contencioso ela é aliada. Então ela precisa ser tratada como uma ferramenta. Perfeito. Que é o que ela é. Jamais como um meio de substituição de advogado. Então, não tem como hoje em dia a gente advogar sem a gente falar de tecnologia. Não tem como você lidar com milhares de processos, com prazo simultâneo, com relatório, sem você ter uma automação embarcada na sua operação. Não existe essa possibilidade. Mas o segredo, acho que, da tecnologia está em entender ela como um alto-falante, um amplificador do que o ser humano faz de melhor. Então, quando você consegue ter essa visão e não reduzir o papel das pessoas a meros executores de automação, a apertadores de botão, a gente começa a ter aí uma visão que no meu olhar, é o caminho correto. A tecnologia veio para agregar, veio para melhorar, veio para amplificar as qualidades do profissional. E esse profissional, por sua vez, precisa se habilitar para trabalhar com essa tecnologia, né? Ela tá ali para aliviar a pressão, para tirar o peso do que é repetitivo no nosso dia a dia, né? Porque sim, a gente tem trabalhos repetitivos, deixar que o tempo para análise seja maior, para a elaboração de novas estratégias, de novos padrões de tese, de novas decisões. Se ela for usada de forma correta, na minha visão, Leandro, a tecnologia ela protege o que é essencial no nosso dia a dia, que é o raciocínio, o julgamento técnico e o cuidado com o cliente, que a gente tem que estar sempre ali observando. Então, o risco para mim é quando esse jogo vira e a ferramenta vira fim e não meio. Tá. Aí a gente tem
tem um sério problema. Quando o relatório ele vira meio de vigilância e não de apoio à gestão, por exemplo, né? Ela tem que vir para facilitar, não para desumanizar jamais. E como medir sucesso em um time, Daniele, cujo melhor resultado muitas vezes é a ausência do caos? A ausência do caos, ela veio criando polêmica, né? Mas é porque eu entendo que a ausência do caos, assim, ela é um indicador de sucesso, é um dos indicadores de sucesso do contencioso, mas ela não é o único e não necessariamente o melhor indicador, mas ele é um indicador silencioso. É um indicador que está fora do radar de muita gente, assim, Leandro, e é impressionante. Eu recebo muitas mensagens hoje em dia de profissionais, líderes experientes do contencioso que não mapeiam e não contabilizam essa métrica nos seus resultados. Então a gente tem um véu muito grande sobre essa métrica que a gente precisa conversar sobre ela, na minha visão. Mas eu acho que é importante a gente olhar e entender que se a operação está rodando com previsibilidade, se a gente tem um cliente que não reclama da sua operação, se a gente não tem incêndio todo dia acontecendo, porque incêndio acontece, é contencioso, mas se a gente não tem todo dia o incêndio acontecendo, a gente tem um sinal ali que tem um time funcionando com constância, com técnica, com maturidade até. E isso precisa ser lido como resultado. E muitas vezes não é. Quando se olha para isso, se olha assim, esse time está com ausência de trabalho, tem espaço sobrando, dá pra gente enxugar o time. E não necessariamente. Eu acho que existe um olhar equivocado para isso, né? O sucesso também está no que a gente consegue antecipar, no que a gente consegue resolver com alguma agilidade. A gente precisa trabalhar esses tipos de métricas, eu acho que talvez dividindo elas um pouco em objetivas e subjetivas. E a métrica da ausência e do caos, ela vai estar na parte subjetiva, que é onde a gente acompanha o clima, o nível de autonomia das pessoas, o quanto a gente consegue resolver e antecipar. Eu acho que a consciência de sucesso no contencioso, ela nem sempre aparece nos números, ou não nos números grandes, né, naqueles dos milhões. Ela pode estar também na ausência dos ruídos. E isso a gente precisa ter como foco, a liderança precisa ter como foco para colocar como métrica de sucesso da sua equipe, sem dúvida nenhuma. Daniele, agora há pouco a gente estava discutindo sobre, né, às vezes o imediatismo, sobretudo da geração Z, né? Uhum. E aí a pergunta que eu tenho é como tornar o contencioso mais atrativo para os novos talentos? Eu acho que essa resposta, Leandro, vai estar na mudança da narrativa. Tá, e como que seria? O contencioso, ele ainda é apresentado como um lugar de muito trabalho e pouco reconhecimento. Sim. Acho que, na verdade, ele é muito mais uma escola, ele é muito mais uma incubadora, é um lugar de aceleração de profissional, assim, na minha visão. É onde o advogado que quer mesmo, ele tá ali e entende a dinâmica, ele vai sair com uma carga de experiência que em nenhuma outra área do direito talvez ele consiga. Porque no contencioso, Leandro, acontece tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, a gente tá fazendo um prazo, a gente tá controlando um risco, a gente tá atendendo o cliente, a gente tem e-mail pipocando, a gente tem o team chamando. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, a forma como um profissional do contencioso precisa aprender a trabalhar é no barulho. Não existe silêncio, né? Não existe uma musiquinha silenciosa tocando. É barulho a todo momento. Então, eu acho que o contencioso, ele precisa um pouco, os profissionais do contencioso especialmente, eles precisam um pouco de parar de se vender como trincheira e começar a entender que, na verdade, eles são uma incubadora. Tá. Uma incubadora de talento, de líder, de profissionais de alta performance, inclusive. E você falou de liderança, Daniele, eu te levo aqui para a última pergunta do nosso episódio, que é: qual conselho você daria para um advogado jovem que quer liderar no contencioso? Hoje eu diria que eles precisam aprender sobre pessoas. Tá. Eu acho que aprender a ler cenário e pessoas é tanto ou mais importante do que ler processos. Hoje em dia, eu acho que liderar no contencioso, ele exige uma clareza, uma calma, uma constância, um olhar atento para o time, que é quem está ali na operação entregando todos os dias. Então, vai ter volume, vai ter frustração, você vai precisar aprender a trabalhar com tudo isso e ainda manter seu time de pé no final do dia. O que não é fácil, né? Nada fácil, Leandro. Daniele, muito obrigado por essa conversa tão realista e ao mesmo tempo necessária, né, sobre os bastidores da liderança no contencioso. Eu que agradeço o convite, Leandro, e fico à disposição aqui para a gente conversar sempre que entender que é necessário, que eu posso contribuir aí com a sua audiência. Muito obrigada. Eu que agradeço.
você que nos acompanhou até aqui, como anda a gestão do seu time? Você tem conseguido cuidar da performance e ao mesmo tempo da saúde emocional da sua equipe? Se esse episódio te trouxe boas reflexões, aproveita para compartilhar com outros colegas que vivem os desafios da liderança no contencioso. Segue também o Juridicast para não perder os próximos episódios. A gente se encontra na próxima quarta-feira, sempre às 7 da manhã. Até breve.